Bom dia, povo lindo por dentro. Tudo tranquilo? Tudo na paz? Olha o tio Ayrton aqui novamente neste nosso projeto, nessa nossa missão de com vídeos curtos tentar te ajudar aí na sua caminhada rumo à aprovação. Neste vídeo de hoje nós vamos trabalhar um tópico também muito cobrado em concurso público de direito administrativo, que se relaciona com responsabilidade civil do Estado, responsabilidade civil da administração pública. E a primeira coisa que você tem que saber para efeito de prova é o fundamento constitucional, onde é que está na Constituição disciplinada a responsabilidade civil do Estado. E você tem que se recordar que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, nos ensina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes na condição de agentes públicos a terceiros, cabendo direito de regresso contra o agente causador do dano se ele atuou com dolo ou culpa. Então vou repetir. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público, leia-se União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público, e as de direito privado, desde que prestem serviço público, responderão objetivamente. O que é responder objetivamente? Sem necessidade de comprovação de dolo ou culpa, pelos danos causados por seus agentes na condição de agentes públicos, atuando como agentes públicos, cabendo direito de regresso contra este agente causador do dano se ele atuou com dolo ou com culpa. O que se aprende dessa leitura? Que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, um agente público causando dano a terceiro, não é preciso que aquele que foi atingido comprove a existência de dolo ou culpa do agente público e do Estado. Agora, quando o Estado se volta contra esse agente causador do dano e cobra dele indenização, ressarcimento pelo que o Estado pagou, o Estado só pode fazer isso se estiver comprovado que este agente público atuou com dolo, consciência e vontade, ou assumindo o risco de provocar o resultado, ou com culpa, sem observância de um dever objetivo de cuidado, tendo sido negligente, imperito ou imprudente. Significa dizer que a responsabilidade do agente público é subjetiva, enquanto a do Estado é objetiva. Entendeu? Espero que sim. O que é que as bancas querem que você saiba mais? Qual foi a teoria adotada pelo Brasil para definir a nossa espécie de responsabilidade civil? Você vai dizer que o Brasil adota a teoria do risco administrativo, porque toda atividade administrativa traz em si um certo grau de risco. É íncito a atuação do Estado ter este grau de risco. Basta você ver policiais militares ou civis em ações, em atuações em comunidades, aquelas armas de grosso calibre, e aquilo traz um risco íncito a um particular. O
ok? Mas nós temos também, excepcionalmente, a teoria do risco integral. A teoria do risco integral é aquela que se verifica em dano ambiental, dano nuclear ou radioativo, ou que envolva atentado terrorista, que tenha envolvimento, que tenha a utilização de aeronave registrada no Brasil, aeronave brasileira, certo? Então, quando é que se aplica a teoria do risco integral? Dano ambiental, dano radioativo ou nuclear, ou atentado terrorista, com a utilização, com a participação de aeronave registrada no Brasil, aeronave brasileira, ok? Qual a diferença? A teoria do risco administrativo admite hipóteses em que se afasta a responsabilidade civil do Estado. Já a teoria do risco integral não admite exceções. Pronto, quais são as hipóteses em que a responsabilidade civil do Estado pode ser afastada? Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Em sala de aula eu dou o exemplo, alguém quer suicidar-se, praticar autolesão fatal, mas ele não quer morrer de maneira comum, ele quer morrer de maneira que chame a atenção, e aí ele quer se jogar embaixo de uma viatura da Polícia Militar. Concorda comigo que por mais que o motorista seja habilidoso, acione o mecanismo de frenagem do veículo, um corpo em movimento tende a continuar em movimento e o veículo vai acabar colidindo ou passando sobre o corpo deste que se jogou contra a viatura? Pronto, culpa exclusiva da vítima e não do Estado, ok? Aí, nesse caso, estará afastada, porque nós estamos adotando como regra a teoria do risco administrativo, porque se nós adotássemos a teoria do risco integral, dano ambiental, dano nuclear ou radioativo ou atentado terrorista com emprego de aeronave registrada no Brasil ou brasileira, aí não tem nenhuma hipótese que afaste a responsabilidade. Caso fortuito ou força maior, quase sempre associados a eventos da natureza. Beleza? Em um vídeo curto, eu tentei resumir estes aspectos importantíssimos introdutórios da responsabilidade civil. Nos outros vídeos, nós iremos tratar de outros temas relacionados com a responsabilidade civil do Estado. Ok? Culpa concorrente, por exemplo, fortuito interno, fortuito externo, e duas jurisprudências adotadas pelo Supremo Tribunal Federal que caem muito em prova. Aquela que envolve a famosa bala perdida em confronto, que se o laudo for inconclusivo e não se defina de que arma é que saiu o disparo que matou o particular, se foi da polícia ou se foi do bandido, a responsabilidade será do Estado, e em um outro entendimento do Supremo que diz respeito a dano causado a jornalista que cobre manifestações. Mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Continue firme no propósito, continue acreditando, porque aquele que te permitiu sonhar há de te ajudar a concretizar.